Julgamento de Sérgio Moro acaba de ser suspenso em Curitiba. E você vai ver também. O Senado discute nesta semana mudanças no Código Civil. Paternidade de pets e inteligência artificial são alguns dos temas. Comida por quilo fica 40% mais cara em São Paulo. O dia a dia tá pesado. Restaurante que a gente gastava aí 15, 20 reais, hoje você não gasta menos de 50 reais. Ataque israelense a consulado do Irã deixa pelo menos 6 mortos. E depois de 3 meses, só 2 times ainda não perderam na elite do futebol brasileiro. E você sabe quais são? Nós vamos te contar nessa edição do Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, acaba de ser suspenso o julgamento do senador Sérgio Moro, que acontece no Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, no Paraná. Moro corre o risco de ser cassado por abuso de poder econômico e caixa 2 nas eleições. Vamos ver então imagens do tribunal. O desembargador eleitoral e relator do processo, Luciano Carrasco Falavinha Souza, foi o primeiro e único a votar nesta tarde. E ele votou contra o pedido de cassação de Sérgio Moro. Depois disso, o desembargador José Rodrigo Sade pediu vistas no processo e, por isso, o julgamento foi suspenso. O júri agora só volta a se reunir na próxima quarta-feira. E, ao todo, 7 juízes vão analisar as denúncias e votar. O Senado vai discutir nesta semana o projeto para mudar o Código Civil brasileiro. O debate será feito por uma comissão de advogados e juristas. A criação de uma comissão de juristas para revisar o Código Civil partiu do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, em agosto de 2023. De lá para cá, foram quase 7 meses de encontros, audiências e discussões sobre as mudanças no Código que reúne normas para as relações entre pessoas jurídicas e físicas. Em fevereiro deste ano, um relatório preliminar começou a ser construído com uma sugestão para a minuta de projeto, que será encaminhada a Pacheco. O presidente da Casa poderá acolher a proposta integralmente ou parcialmente. Pacheco também poderá sugerir mudanças no texto. Depois disso, ele será o responsável por protocolar a proposta, dando início à discussão pelos senadores. O texto preliminar, que ainda será submetido a votações dentro do colegiado, prevê modificações na maneira com a qual animais e famílias são reconhecidos pelo Estado. Também faz mudanças nas regras para a proteção de pessoas no ambiente virtual e em sistemas de inteligência artificial. E para falar mais sobre essas mudanças no Código Civil, assunto que, aliás, afeta a vida de todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado de hoje é o professor de Direito, Tomás Olcese. Boa noite, doutor Tomás Olcese. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Muito obrigado, agradeço aqui a introdução e já aproveito para manifestar a minha satisfação com os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Muito obrigado. Bom, e a primeira pergunta que eu faço, eu queria saber a sua avaliação sobre essas mudanças do Código Civil. Elas são realmente necessárias? Nosso código está desatualizado? Isso porque a gente ouve aí temas como a inteligência artificial que podem ter aí diretrizes, determinações. Claro. Essa é uma preocupação bastante comum e eu acho muito válida, na verdade, né? Ou seja, será que o nosso Código Civil já está defasado, né? E é bom, então, fazer uma pequena retrospectiva acerca da nossa codificação civil. Primeiro, o que é esse Código Civil? O Código Civil é, na verdade, uma lei, né? No nosso caso, uma lei ordinária, mas que contém todas as principais regras que regulam a vida do cidadão.
tá? Ou seja, a vida, na verdade, das pessoas no dia a dia, né? Então, nós temos ali a previsão acerca do momento em que a vida começa, quando é que ela termina, quais são as consequências eventualmente da morte, regras acerca de em que situações uma pessoa pode praticar um ato jurídico, por exemplo, celebrar um contrato de forma válida, tá? Todos os direitos relativos a coisas, por exemplo, né, estão todos previstos nessa lei que é bem extensa, na verdade, uma lei, ou seja, que é das mais extensas no nosso ordenamento. Nós tivemos um primeiro Código Civil aqui no Brasil, que foi promulgado, né, em 1916, né, o chamado Código Bevilacqua, e ele entrou em vigor em 1917. De lá para cá, o segundo Código Civil brasileiro é de 2002, entrou em vigor em 2003. Então, nós temos ali um período bem extenso, durante o qual o mesmo código ficou em vigor e ele, na verdade, regulou bem satisfatoriamente, né, a vida do cidadão. Né? E o Código Civil agora de 2002, que entrou em vigor em 2003, tem um pouquinho mais que 20 anos de vigência e já aqui uma reforma que, pelo que é possível já ler e entender dos relatórios, né, dessa comissão de reforma do Código Civil, é bastante extensa. Né? Então, o grande desafio aqui, na verdade, é diferenciar, né, o que é moda, ou seja, aquilo que é mais passageiro, que eventualmente pode parecer muito importante hoje, mas talvez daqui a pouco tempo não seja algo tão relevante, e aquilo que, por assim dizer, veio para ficar ou já reflete, né, um comportamento estável da sociedade. E, nesse sentido, não cabe a nenhuma pessoa individualmente ou nenhum grupo individual definir essas questões de maneira isolada. Né? É a sociedade que tem que participar desse debate para dizer, na verdade, o que é importante, o que não, e em qualquer situação, qualquer caso, a cautela, na verdade, é uma atitude bastante relevante, bastante importante, na medida em que alterações profundas, né, no estatuto jurídico da pessoa comum, no seu dia a dia, elas podem ter profundos impactos, né, que a pessoa não percebe hoje, vai perceber daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos ou mais tempo. Né? Então, eu diria que, ou seja, independentemente de haver um texto mais ou menos atualizado, né, o que nós todos queremos, o que, na verdade, a sociedade civil, né, espera é que haja um debate aberto, bem participativo, no qual se possa debater essa questão, discutir, na verdade, o que é relevante e o que não é. E aquilo que, eventualmente, não seja tão relevante, tá? Ou talvez pareça ser uma moda, talvez seja melhor dar um pouco mais de tempo para amadurecer a questão. Tá? Então, nós temos ali algumas questões, por exemplo, que são bastante chamativas hoje. Né? Por exemplo, direitos dos animais. Há uma proposta no relatório final, no relatório geral, aqui, que é justamente o que está se discutindo e, digamos, concretizando agora no Senado Federal. Né? Tá certo, doutor. Há uma proposta de alteração do status jurídico dos animais, né? Justamente por causa de, digamos, uma tendência que há hoje, né, a considerar os animais de estimação, né, os queridos pets, né, da vida das pessoas, como algo mais do que apenas uma coisa. Né? E o nosso Código Civil, com a sua estrutura atual, prevê que animais, todos eles, são coisas, são semoventes, na verdade. Né? Então, é uma classificação específica de coisa. E alguns dos juristas aqui no país e algumas pessoas, inclusive os tribunais, já vêm há algum tempo buscando responder à questão acerca do status jurídico dos animais. Inclusive, outras legislações, né, também vêm fazendo Excelente. isso. Então, excelente esse exemplo. É um tema que se debate bastante. Excelente esse exemplo. Nós acabamos de conversar com o professor de Direito, Tomás Olchelsi. Muito obrigado aí, doutor, pela sua participação e essa contribuição valiosa para esse debate. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço pela participação, fico à disposição. Grande abraço. E olha só, no Rio de Janeiro, mais empresas são abertas do que fechadas, mas poucas delas conseguem manter as portas abertas por um ano inteiro.
Segundo o levantamento que analisou o programa de abertura e fechamento de negócios nos últimos 5 anos, em 2023 foram abertas cerca de 283 mil empresas, um número 0,4% superior ao registrado em 2022. A análise foi feita com base em dados da Junta Comercial do Estado do Rio. Apesar do crescimento na abertura de novos negócios, o número de empresas fechadas também aumentou. Foram mais de 159 mil em 2023 contra 125 mil no ano anterior. A taxa de mortalidade das empresas do Estado do Rio é alta, considerando que em 2023, cerca de 15% delas não sobreviveram a um ano abertas e mais da metade não conseguiram operar até 5 anos. Ainda segundo o estudo, a abertura de empresas no estado está diretamente atrelada ao MEI, o microempreendedor individual. Essa categoria representou mais de 80% do número total de negócios estabelecidos no ano passado. Entre os tipos de negócios abertos mais comuns no último ano estão do setor varejista, seguidos pelo setor alimentício. Olha, já está valendo reajuste de até 4,5% nos preços dos remédios. Mas a diferença de um estabelecimento para o outro pode ser muito grande. Veja agora, então, como economizar. Esse percentual definido pela CMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, funciona como um teto. O que quer dizer que esse reajuste de 4,5% nos preços dos medicamentos pode ser aplicado de forma integral agora, ou ele pode ser diluído e aplicado aos poucos ao longo de todo o ano. Para chegar a esse índice, a CMED analisa fatores como a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias de medicamentos, custos de energia elétrica e a concorrência de mercado. Na resolução sobre o reajuste, o Conselho informa que as empresas produtoras deverão dar ampla publicidade aos preços de seus medicamentos, que não podem ser superiores aos preços publicados pela Câmara de Regulação no portal da Anvisa. Só que dependendo dos descontos praticados pelos laboratórios e também das negociações com as farmácias, o preço de um mesmo medicamento pode variar bastante de um estabelecimento para o outro. Por isso, algumas dicas podem levar o consumidor a economizar na hora de comprar remédios. A primeira delas é pesquisar, já que os preços podem variar bastante de farmácia para farmácia, e também é importante dar uma olhadinha na internet, onde os valores costumam também ser menores. E às vezes, em uma mesma farmácia, há preços diferentes em dias diferentes aí do mês. Nesta aqui, onde nós estamos, na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, tem um dia de cada mês em que os descontos são maiores, como me informou o Paulo Zanata, que é o coordenador farmacêutico daqui dessa loja. No dia 8 de cada mês, tem descontos aí maiores para qualquer tipo de medicamento, Paulo? Isso, a maioria dos medicamentos da farmácia vai estar com desconto bem maior que os demais dias do mês. Se a pessoa compra em quantidade, aquelas pessoas que tomam remédios contínuos, também dá para oferecer um desconto maior? Também é um jeito de economizar. Comprar uma quantidade maior, aproveitar o preço menor para economizar. E os genéricos ainda valem a pena? Também é uma maneira de economizar? Sempre. O genérico ele tem a mesma ação do medicamento de referência e é uma opção geralmente sempre bem mais barata para o consumidor. Tá ótimo. Muito obrigada, Paula, pelas suas informações. E aí a gente lembra também que na hora de pagar ali no caixa, tem alguns cartões de crédito, e também alguns planos de saúde que também oferecem descontos maiores em determinados tipos de medicamentos. Olha, e por falar em preço, o custo da refeição por quilo aumentou mais de 40% em São Paulo nos últimos 4 anos, bem acima da inflação. A pesquisa foi feita pelo Procon em 350 restaurantes de todas as regiões de São Paulo e confirmou que a comida por quilo está mais salgada. Não no tempero, mas sim
no preço. A pesquisa levou em conta os preços médios do self-service por quilo, do self-service com preço fixo e do popular prato do dia. O valor médio do prato por quilo ficou em R$ 80, e esse valor representa uma alta de 40% nos últimos 4 anos, bem acima da inflação, que foi de 4,66% no mesmo período. O PF também teve reajuste. O valor está em R$ 29,49. E entre os locais da capital paulista, o centro e a região oeste são as mais caras para comer. E as pessoas que consomem nesses estabelecimentos todos os dias, sentiram a diferença no bolso? Complicado, meu amigo. Eu trabalho e viajo bastante, né? Vivo na estrada com a equipe, que eu tenho uma equipe de músico, né? A gente é músico, vive na estrada. A gente vem sentindo, sim, né? Não só nos alimentos, mas também na bebida, né? Refrigerante, suco, tudo tá aumentando no país, né? Aumentando é tudo, viu? O dia a dia tá pesado. Restaurante que a gente gastava aí 15, 20 reais, hoje você não gasta menos de 50 reais. Com certeza a gente está sentindo sim o aumento, a inflação, e cada vez mais tá mais difícil do consumidor vir almoçar fora de casa hoje em dia. E veja a seguir, ataque israelense a consulado do Irã deixa pelo menos 6 mortos. E depois de 3 meses, só 2 times ainda não perderam na elite do futebol brasileiro. E você sabe quais são? Nós vamos te contar depois do intervalo. Até já! Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h50 pelo horário de Brasília. E olha só, a Enel pode perder a concessão para fornecimento de energia em São Paulo. Nesta segunda-feira, o Ministério de Minas e Energia protocolou um pedido de abertura de processo disciplinar contra a companhia. E o motivo foram as falhas frequentes do serviço nos últimos dias. O pedido protocolado na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na manhã desta segunda-feira, veio em menos de um mês após o Ministério de Minas e Energia emitir um comunicado com caráter de urgência para que a Enel comprovasse a capacidade de continuar atuando nas concessões de distribuição de energia no Brasil. Nas redes sociais, o ministro Alexandre Silveira disse que o objetivo do processo disciplinar é averiguar as falhas e transgressões da concessionária em relação às suas obrigações contratuais e prestação de serviço. Segundo a pasta, a última ocorrência de falta de luz, registrada no dia 15 de março, afetou cerca de 35 mil moradores, hospitais, comércios e outras atividades como o aeroporto de Congonhas. Desde 2018, a ANEEL já recebeu 7 multas que somam mais de 320 milhões de reais, sendo a mais recente em novembro do ano passado. Apenas 3 foram pagas. Com o processo, a empresa pode receber novas punições. A Enel também foi notificada pelo Procon de São Paulo para que se explique sobre as interrupções do fornecimento de energia elétrica em diversos pontos da capital paulista, quando houve o último apagão. As informações devem ser enviadas em até 7 dias para serem analisadas pelo órgão. E a embaixada do Irã na Síria foi bombardeada hoje por aviões de combate israelenses. Pelo menos 6 pessoas morreram, incluindo um comandante militar iraniano. Um prédio dentro do complexo diplomático ficou completamente destruído e os socorristas eram vistos escalando os escombros da estrutura que fica adjacente ao prédio principal da embaixada. Uma bandeira do Irã estava pendurada em um mastro em frente aos escombros. Durante o dia, as informações ainda preliminares fizeram com que algumas agências de notícias dissessem que 8 pessoas haviam morrido no ataque. Entre as vítimas tinham membros da Guarda Revolucionária do Irã. O embaixador do país na Síria, Hossein Akbari, e seus familiares não ficaram feridos. O bombardeio ocorreu 3 dias após o Observatório Sírio para os Direitos Humanos denunciar ataques israelenses na Síria, que deixaram 53 mortos, dentre eles 38 soldados sírios e 7 combatentes do Hezbollah. Esta foi a maior baixa sofrida pelo exército sírio em ataques israelenses desde o início da guerra em Gaza, ainda segundo informações do observatório. E agora é hora de falar de esportes.
aqui no Jornal das 18h30. E hoje quem traz as informações é o Igor Ciconello. Boa noite, Igor. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. E segundo, é verdade que só tem 2 equipes ainda invictas do futebol brasileiro neste ano? Me conta essa história, Igor. Fala, Kleber, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar com você nessa segunda-feira, primeiro dia do mês. E pois é, Kleber, apenas 2 equipes da primeira divisão podem ter o gostinho de dizer que não sabem o que é derrota em 2024. Vamos conferir agora quem são esses imbatíveis. Até este fim de semana, 3 equipes defendiam a invencibilidade neste ano. Porém, o Palmeiras, que não sabia o que era perder desde novembro do ano passado, acabou sendo derrotado por 1-0 pelo Santos na Vila Belmiro, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Agora só restaram 2 invictos em 2024. Uma das torcidas que pode bater no peito e dizer que não sabe o que é derrota este ano é a do Flamengo. O time de Tite já acumula 16 partidas de invencibilidade, com 11 vitórias e 5 empates. A boa fase do time tem muito a ver com a defesa, que está a 12 jogos sem sofrer gols. A vitória mais recente do rubro-negro aconteceu neste sábado contra o Nova Iguaçu, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Para construir mais um resultado positivo, o Mengão contou com 2 gols do atacante Pedro e também de uma ajudinha do meia Ronald, do Nova Iguaçu, que jogou a bola contra o próprio Patrimônio. O Flamengo volta a campo nesta terça-feira para sua estreia na Copa Libertadores. Os cariocas enfrentarão o Milionários na Colômbia, às 19h pelo horário de Brasília. E no próximo domingo, a equipe faz o jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu no Maracanã, às 17h. Quem também está de bem com a vida é o torcedor do Cuiabá, do irreverente e sempre bem-humorado Daverson. O clube não sabe o que é derrota em 2024. Já são 17 partidas de invencibilidade, sendo 12 vitórias e 5 empates. No sábado, o Cuiabá venceu o União Rondonópolis por 1-0 no primeiro duelo da final no Mato Grossense. O confronto de volta está marcado para o próximo sábado. Mas antes do jogo decisivo, na quarta-feira o Dourado estreia na Copa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina na Arena Pantanal. Igor, para você, com esses resultados aí do fim de semana, já tem algum estadual decidido? Olha, Kleber, eu vou dizer pra você o que a gente estava comentando ali nos bastidores em off. É mais fácil, eu acho, nevar no Rio de Janeiro do que o Flamengo perder esse título pro Nova Iguaçu. Um time que não toma gol, um time que não perde. Então, pra mim, já é o virtual campeão e o torcedor já pode comemorar, comprar faixa, comprar aquela carne pro churrasco pro final de semana, né? Aqui em São Paulo, né, o Palmeiras acabou sendo derrotado pelo Santos, depois de uma série aí invicta. E, na minha opinião, o time do Abel Ferreira tem tudo para reverter esse placar dentro do Allianz Parque, assim como foram nos 2 outros anos anteriores, né? Quando perdeu o primeiro jogo e depois acabou ali revertendo o placar. Embora o Luiz, né, o nosso amigo aqui da redação, já tá com a camiseta, já falou que mandou fazer a faixa, passou no alfaiate ali para fazer a faixa, mas tem que ter o pé no chão, né? Todos nós sabemos como o Palmeiras é forte, ainda mais dentro de casa. E o Grêmio empatou com o Juventude, né, Kleber? Aqui no Campeonato Gaúcho, no final de semana. E eu acho ele o Grêmio favorito, né, para levantar mais um troféu, né? O Portaluppi levantar mais um troféu aqui no final de semana, confirmando ali o favoritismo. E o Cruzeiro e o Galo, Kleber, também empataram, né? O Galo acabou saindo, vencendo por 2-0 ainda, né? Com um gol do Hulk, um golaço do Hulk. E o Cruzeiro foi atrás e acabou empatando o jogo. E como o clássico é clássico, né? Eu acho que lá em Minas Gerais é onde a coisa está mais equilibrada. Lembrando agora, né, importante nesse momento, uma declaração feita pelo Tite. No começo do ano, ele disse que o Campeonato Carioca seria o mais disputado no Brasil. Mas parece que os números e os jogos não confirmam isso, né, Igor? É exatamente isso, Kleber. O Carioca já está praticamente decidido. O Vasco acabou sendo eliminado,
O Fluminense, né, perdeu para o Flamengo, foi eliminado. E o Botafogo também nem passou, né, para a fase final do Carioca. Acabou ficando em quinto lugar ali com a taça de consolação, né? Mais uma vez o Botafogo com a Taça Rio ali. E é isso, Kleber. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos aqui juntos sempre quando você precisar. E um forte abraço para você, uma boa semana e um bom mês para todos nós. Muito obrigado, Igor. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.